Quando enfrentamos situações onde nos sentimos ameaçados, é normal que o nosso corpo reaja de maneiras bastante específicas. O coração acelera, começamos a ter sudorese, tremores pelo corpo, sensações absurdas de muito medo e desespero. Mas e quando uma pessoa tem todos esses sintomas de forma repentina e espontânea, sem nem ao menos ter passado por uma situação real de perigo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Carlos Eduardo, hipnoterapeuta, e é um prazer ter você aqui. Hoje nós vamos falar sobre síndrome do pânico. Você já passou em algum momento aí da tua vida por uma real situação de síndrome do pânico? Então hoje nós vamos entrar nesse assunto e eu vou te dar 4 dicas importantes que é para você controlar e a partir de então começar um tratamento para combater a síndrome do pânico. Logo depois da vinheta, bem rapidinho, a gente já entra nesse assunto. O ano era 1996. Na época eu tinha apenas 17 anos e estava a caminho da escola. No ônibus, comecei a sentir todos esses sintomas. Olha, realmente desesperador. Mas naquela época eu estava passando por uma situação de carga emocional muito complicada. Meus pais estavam se separando de uma maneira também nada amigável e toda aquela pressão emocional disparou em mim a famosa síndrome do pânico. Meu coração batia forte, eu suava excessivamente, não conseguia me mexer, não conseguia sair do lugar. Eu me lembro bem que no dia, a única coisa que me veio em mente foi o nome de um médico que tinha uma clínica, inclusive, próxima de onde o ônibus passaria. E aquela reação da lembrança daquele médico me fez levantar rapidamente, dar o sinal, descer e de uma maneira bem complicada chegar até o consultório daquele médico, pois as minhas pernas pareciam ter endurecido. E é justamente por ter passado por tudo isso que eu sei exatamente como pode ser desesperador conviver com esse mal no dia a dia, porque você nunca sabe quando a síndrome do pânico pode começar novamente. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou te dar 4 dicas muito importantes que eu segui e que foram as dicas que me ajudaram a começar todo o processo para que nunca mais a síndrome do pânico viesse a me assolar novamente. Bom, antes eu quero pedir que você vá aqui, já clique no sininho, já se inscreva no canal caso você ainda não tenha aí a sua inscrição feita, para que o YouTube possa ajudar a levar esse assunto para mais pessoas, porque sem sombra de dúvidas tem muita gente hoje no Brasil e no mundo passando por síndrome do pânico e que precisa de ferramentas para lidar com esse mal, que também é um dos males aí do século que afeta demais a vida profissional, a vida sentimental, a vida familiar, a vida social de milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Então já vai aí, dá o seu like e sem mais enrolação, vamos ao nosso conteúdo de hoje então. A primeira dica é para você se informar sobre a doença. Durante um ataque de pânico, a pessoa nunca vai estar enfrentando um perigo real. Pois é, ela nunca vai estar enfrentando um perigo real. O que ela vai estar enfrentando são as reações físicas causadas pela síndrome do pânico. Aceleração cardíaca, tremores, suor, ou seja, tudo isso é um medo que a pessoa começa a potencializar dentro dela, medo pelo que pode acontecer. Quer dizer, quando ela sente todos esses sintomas vêm à tona, a pessoa começa a ter medo daquilo que pode acontecer com ela. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Quanto mais você compreender o que acontece antes, durante e depois de uma crise, mais você terá um papel construtivo no tratamento desse problema, para evitar recaídas e também saber o que fazer quando a crise surgir. A segunda dica envolve o controle da ansiedade. Relaxar e respirar adequadamente ajuda no controle da ansiedade,
que é uma das causas emocionais da síndrome do pânico. Mas é agora que eu vou te dar o famoso pulo do gato. Na verdade, esse controle da respiração deve se tornar um hábito. Você tem que aprender a respirar de forma tranquila e de forma mais relaxada. Por quê? Conforme você faz isso, a sua respiração ajuda no controle da ansiedade, trazendo você para o presente. Conforme você transforma essa maneira de respirar calmamente em um hábito, você também se torna uma pessoa mais tranquila e mais relaxada. Então, esse é o pulo do gato. Não é fazer somente quando a crise aparece. Tem que ser exercício diário, de pelo menos 5 minutos ao dia. Controle sua respiração. Isso vai te ajudar no controle da ansiedade e também vai te transformar em uma pessoa mais tranquila e mais relaxada. Vamos lá para a terceira dica. A terceira dica consiste na autoobservação. O que seria isso? Você tem que entender que o que pode significar perigo eminente para uma pessoa, para outra pode simplesmente não ter significado algum. As crises de pânico são desencadeadas por diferentes gatilhos e por isso a autoobservação te ajuda a entender os seus processos internos, para desconstruir tais gatilhos e separar o que é real do que é apenas uma reação dentro de você. Mas aí você me pergunta, né, Carlos, como eu vou fazer isso, né? Enfim, eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Comece a anotar em um pedaço de papel o que acontece, o que você consegue se lembrar antes de começar uma crise. Em pouco tempo, você vai perceber que existe um padrão se repetindo. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Você pode perceber que sempre que fica sozinho, ou vai ficar sozinha, sozinho em algum local, começa uma crise. Ou de repente, se você tem um emprego novo para começar, a ansiedade é tão grande por aquele dia que de repente começa uma crise. Quer dizer, a cada crise você começa a identificar exatamente de maneira racional o que aconteceu. Mas para isso é importante deixar a emoção de lado. Os gatilhos precisam ser trabalhados e aos poucos serem desconstruídos dentro de você. Dessa forma você consegue identificar quais são os gatilhos e quais são os momentos que fazem uma crise de pânico começar. Fazendo isso, você desconstrói e a partir de então, esse autoconhecimento, essa autoobservação vai te ajudar a melhorar cada vez mais e mais. Agora vamos para a quarta dica. Essa super dica é uma das mais importantes e vou te falar, se você seguir passo a passo, ela pode transformar poderosamente a sua vida a partir de então. A quarta dica é desconstruir. Mas desconstruir o que, Carlos? Desconstruir exatamente os pensamentos que são pensamentos limitantes. Não parece, não, mas todo mundo tem pensamentos limitantes que acabam sendo os causadores da crise de pânico. Pois são esses pensamentos que causam aí todas aquelas reações físicas que disparam a crise de pânico. Mas como é que a gente desconstrói um pensamento? É importante você, depois da autoobservação, que foi aí nossa terceira dica, você aprender a falar sobre o problema e aceitar o problema. Por exemplo, digamos que você tenha medo de andar de elevador. Você precisa falar sobre o problema, entender um pouco mais. Mas por que eu tenho medo de andar de elevador? Bom, aí você vai se fazer a seguinte pergunta: quantas pessoas talvez você conheça que já morreram de acidentes causados por elevador? Quantas pessoas por dia morrem de acidentes de elevador? Pois é, se faça essas perguntas e procure entender se o seu medo faz sentido ou se na verdade ele não faz sentido algum. Então você tem que falar sobre o problema, entender, para também ver se isso não é apenas algo imaginário ou
se é um problema real. Quer dizer, você está imaginando e está trazendo para o mundo real esse problema. Você às vezes sobe 10 andares de escada, mas não vai de elevador, porque você acredita que se você entrar no elevador, você pode morrer de acidente de elevador. Bom, você pode morrer atravessando uma rua, você pode morrer em qualquer situação, mas não vai ser de elevador, talvez. Então, se pergunte, fale sobre o problema e veja se é real aquilo que você está imaginando. Bom, mas e como você vai fazer para enfrentar esse problema? Aos poucos você precisa enfrentar esse problema. Então você vai respirar calmamente fundo, vai começar a dizer para você mesmo que está tudo bem e você vai se acalmando, trazendo assim calma para você e colocando a sua mente na realidade. Porque se o problema é imaginário, você precisa trazer sua mente para a realidade, para o entendimento de que aquela situação é apenas uma questão imaginária. Então você precisa se controlar, enfrentar o problema e entender que aquilo é apenas algo que você acredita que possa acontecer. Não quer dizer que vá acontecer. Então, respire, traga a sua mente para tranquilidade e para realidade. É uma forma de você enfrentar esse problema e também mudar todos esses padrões dentro de você. Agora lembre-se, todos os métodos de controle da síndrome do pânico devem ser acompanhados por um profissional. Procure um hipnoterapeuta da sua cidade, mais próximo de você, marque lá uma consulta, marque um bate-papo para você entender um pouquinho mais dos seus processos internos e, acima de tudo, ter ferramentas para lidar com qualquer crise que possa vir a atrapalhar o seu dia a dia. Eu te dei hoje 4 passos importantes, 4 passos que podem te ajudar e muito já no processo do seu tratamento. E é possível se tratar assim. Vamos só recapitular quais foram os 4 passos de hoje? Então a primeira dica foi: informe-se sobre o problema. A segunda dica, respirar e relaxar. A terceira dica foi autoobservação, para entender como o processo começa e aí identificar os gatilhos. E a quarta dica, identificar e desconstruir. Essa é uma maneira de você enfrentar o problema e desconstruir. Mas, mais uma vez, reforçando, sempre com a ajuda de um profissional. Por mais difícil que seja a situação, a síndrome do pânico pode sim ser tratada com a união de autoconhecimento e psicoterapia. Bom, vá lá nos comentários, deixe lá seu comentário no vídeo, dá uma olhadinha na descrição também, tem links aí importantíssimos para você aproveitar também, rede social, dicas importantes. Vai lá, acesse cada um dos links, porque sempre tem algo de muito especial para te ajudar a ser ainda melhor. Um ser humano com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, tem muita dica bacana aqui, também na descrição do vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e o mais importante, se cuide e fique bem.